Sim, professora, tá todo... Certo. 10 minutos, tá bom, Daniele, para apresentar. Compartilhem o artigo de vocês comigo, no caso. Ótimo. Fiquem à vontade para começar, tá bom? São 13h09, aí 13h19 finaliza, tá bom? Boa tarde, professora. Boa tarde, Boa tarde. gente. Nós somos o grupo composto pela Daniele Souza, Aline Mello, Maiara Daibes, Elizabeth Castro e a Karina Almeida. A Karina, a gente está sem contato com ela desde 1h da tarde, que ela está na internet. Mas aqui nós vamos procurar complementar com a fala dela, tá bom? Tudo bem. Nosso artigo é sobre o impacto da pandemia para os alunos do terceiro ano do ensino médio frente aos desafios do Enem. Vimos esse artigo com um tema muito atual, né? Super importante, explicando, fazendo as comparações e explicando um pouco dos desafios dos alunos, né? Falando sobre um pouco as desigualdades que foram mais acrescentadas durante esses tempos. E aí, ao desenrolar do artigo, nós vamos ir explicando um pouco mais sobre isso, para contar um pouco como é que está sendo frente a toda essa pandemia. Pode ir, Daniele. Estão falando? Não está passando. Dani, teu áudio não tá saindo. Dani? Oi, tá me ouvindo agora? Agora saiu. Desculpa, travou Pode aqui. começar. Tá bom. Bom, o nosso primeiro capítulo é sobre a adaptação da aprendizagem na pandemia. E nesse capítulo nós abordamos sobre as mudanças sofridas na aprendizagem diante desse cenário e a forma como as instituições de ensino tiveram que se reorganizar para que essa aprendizagem não ficasse comprometida. Então, nesse capítulo, nós trazemos as questões sobre o modelo EAD, sobre essa nova forma de ensinar e de aprender, falamos sobre os benefícios que as aulas online oferecem e também sobre os riscos que ela pode ocasionar diante da não adaptação, tanto para os alunos e familiares, quanto para os professores que também tiveram que reaprender, né, a esse novo modelo de ensino. E de alunos também, nós também trazemos a problemática nesse primeiro capítulo sobre os alunos que têm dificuldade no acesso à internet, que não têm acesso a materiais, né, como celulares e computadores, e que, de alguma forma, esses alunos, em especial da rede pública, eles se sentem desamparados, né, e isso pode levá-los, em alguns casos, até abandonarem os estudos, por se sentirem, qual é a palavra? Por se sentirem desprivilegiados nesse contexto. Pode seguir, Mai. Pode partir para o segundo capítulo. Boa tarde a todos. Boa tarde, quem está falando? Eu queria Maiara. que vocês apresentassem o nome, tá? Isso. Tá. Foi a Aline, depois foi a Daniele e agora é a Maiara, tá? Aline, né? A primeira?
Isso. Tá legal, pode falar. Bom, no segundo capítulo do nosso artigo, nós temos a de pública e da rede privada. Maiara, tá cortando o teu E áudio, sempre Maiara. houve. Tá cortando. Maiara, Tá tá igual um cortando. remix. Oi. Melhorou? Melhorou. Continua aí, pra gente ver. No nosso segundo capítulo, nós colocamos a diferença da qualidade EAD da rede pública e da rede privada. Eu acho que aqui, né, nós somos todos de ensino superior, tiveram algumas pessoas que já passaram pela rede pública e pela rede privada e sabem o caos, né, que é a rede dificuldade do ensino na rede pública, né? Nunca foi uma novidade Maiara, da diferença mais estrutura. Oi? de novo tá falhando. Tá escutando? Alguma posição que você fica, agora sim. Então, nós falamos que qualidade rede privada e a qualidade da rede pública, que sempre foi notória essa diferença, e agora, na pandemia, muito mais, porque a rede privada, ela acabou se adaptando muito mais rápido e com uma velocidade, assim, muito boa a recursos de informática, né? Recursos digitais. E, como Sampaio e Guimarães falam aqui no texto, o acesso à informação é um dos aspectos mais importantes, que ampliam a formação, ampliam o conhecimento e proporcionam condições para potencializar o estudo. Coisa que alunos não é propício para estudo, né? Muitas pessoas da rede pública não têm um ambiente adequado para estudo em casa. Não tem internet, tem que usar a internet dos pais, às vezes mais de uma estudante na casa. Então, nós apontamos toda essa dificuldade aqui nesse segundo parágrafo, nesse segundo capítulo. Certo. Então, colocamos que o impacto nessa aprendizagem do contexto EAD para alunos do terceiro ano do ensino médio tornou-se desafiador, mais do que antes, porque os estudantes da rede pública acabam sendo muito mais prejudicados pelo ensino, né? Principalmente também que os professores da rede pública, eles têm pouco acesso a tecnologias, muitos não são novos, então eles acabam tendo uma certa dificuldade em tecnologia, né? E os alunos da rede pública acabam tendo um desafio a mais, né? Por causa do vestibular, tendo que concorrer com alunos da rede privada. E aí acaba tendo impacto tanto na aprendizagem como na saúde mental desses estudantes. E aí eu vou ler aqui uma compreensão de Sampaio e Guimarães, novamente, que abre aspas, um ambiente familiar estável deve proporcionar maior segurança ao estudante, não gerando impactos negativos de sua personalidade. Aí nós finalizamos esse segundo parágrafo, colocando que o estudante da rede pública, principalmente, ele deve ter uma melhor compreensão da família e ajuda familiar também para superar. Maiara? Maiara? Maiara, tá me ouvindo? Um momento difícil. Tá me ouvindo, Maiara? Acho que agora
Travou, professora, Foi. o dela. A gente vai Alguém dar dá continuidade, então, continuidade. passar o Isso, terceiro falta um capítulo. minuto, tá, meninas? Professora, Tá. então eu vou continuar aqui o terceiro capítulo. Não sei se ela vai conseguir passar, porque eu não sei se ela está ouvindo, mas eu vou falar aqui sobre o terceiro capítulo do artigo. Elizabeth. Tudo bem. Tá, nesse terceiro capítulo, a gente buscou enfatizar dados do Enem, comparando dos anos anteriores para esse ano. E o tópico é Desafios da Pandemia frente à preparação dos estudantes para o Enem. Todos nós sabemos que o período de preparação do Enem já costuma ser bem cansativo e desgastante para os alunos, tanto no aspecto físico quanto psicológico. E diante de uma pandemia, de um novo modelo de aprendizagem, de um novo cronograma mesmo do ano em que os alunos tiveram que se modificar completamente, os horários de estudo, a forma de estudo e tudo mais, se tornou muito complicado essa edição do Enem, tanto que teve que ser adiada para 2021, né? Ela aconteceu em janeiro desse ano e ela foi marcada por ser a edição com a maior índice de alunos faltando. Chegou a ser 51% dos alunos que faltaram, isso considerando tanto o Enem impresso quanto o Enem digital, que inclusive foi a primeira vez que foi realizado esse novo modelo. Já é uma dificuldade a ser enfrentada para o aluno que vai realizar, e ainda mais nesse modelo EAD. Aí nós colocamos vários dados que não vai ter como falar, né, por conta do tempo, mas nós focamos principalmente nessa questão da preparação, do psicológico e do cronograma de estudos mesmo. E é isso. Finalizou todo mundo? Sim, Sim. professora. Sim, São professora. 4 pessoas no grupo, então, né? Tem a Karina, mas a gente não conseguiu contato com ela. Mas ela justificou alguma coisa da internet, alguma coisa assim? A gente acredita que a internet dela não está funcionando, professora. Desde mais cedo. Voltei, professora. Eu fiquei explicando aqui, depois que eu percebi que não estava conectado na internet de novo. Aí tá muito lento, me perdoa, tá? São problemas que a gente tem, né, professora? Não se preocupa. Imagina, não se preocupa. Imagina os vestibulandos, né? Coitados. É complicado, passaram por um desafio, né? Olha, Aline, Daniele, Maiara, Elizabeth, grupo, né, e Karina, o grupo muito bom tema, dados atuais, temas muito importantes, né, para discutir, muito necessário. Parabéns pelo tema, parabéns pelo domínio do assunto, pela segurança que vocês tiveram de apresentar. A apresentação foi muito boa, a discussão foi muito boa, o trabalho de vocês está com um tema muito interessante, realmente a nível de publicação. Então, acho que vocês têm que apostar mesmo numa publicação. E como é que vai funcionar a questão da pontuação, meninas? Vai ser individual, tá? Vai ser 6 pontos de trabalho escrito, 1 ponto de frequência, no caso, não frequência do semestre todo, mas frequência agora, nesse momento, na apresentação. 2 pontos de apresentação e 1 ponto da qualidade da apresentação. Tá? A questão da segurança, que envolve domínio, qualidade da apresentação, desenvoltura, tudo. Daniele, Aline, Maiara, Elizabeth tiraram 10, e todas apresentaram muito bem. Karina, por não ter justificado, tá, a sua falta, o que acontece? Todas as pessoas que estão vindo comigo e justificando a sua falta, eu estou abonando, tá? Mas se justificar, e aí, no caso, fica com 7, fica 1 ponto de falta justificada e 6 pontos de trabalho escrito. Agora, se a pessoa não me justificar, eu sei que tem a questão da internet, eu compreendo, mas poderia pelo menos assim ligar para alguém, entendeu? E falar, olha, fala para a professora que não vai dar para participar. Teve muitos alunos que fizeram isso hoje por diversos motivos. Motivo de levar a mãe que tem câncer para ir para a clínica de oncologia,
vários motivos, né? Outras foi por conta da internet, só que elas conseguiram avisar o grupo que não ia conseguir estar presente. Então, a Karina vai ficar com 6, tá? Qualquer coisa ela pode falar comigo, e aí, no caso, eu não sei quanto ela tirou na primeira verificação, talvez ela tenha passado, mesmo assim, com 6 ou não. Não lembro quanto ela está na primeira verificação. Tudo bem? Grupo? Tudo certo, professora. Tá, então vamos agora para o grupo do Tiago e com a Brenda, né? Tiago e Brenda são 13h24. No caso, quando Opa. for 13h34, a gente finaliza a apresentação. Fica à vontade, Thiago, pode compartilhar o trabalho com a gente. Ok. A Brenda está aqui, Thiago? A Brenda tá sim, se eu não me engano, tá. Estou sim, professora, estou por aqui. Deixa eu ver, cadê aqui? É Tá porque como meu áudio ele tá saindo pela... Meu áudio ele tá saindo pelo celular. Tá, Brenda e Thiago, podem começar, fiquem à vontade. Cadê? Esse screen, a sala. Tá. Caminhão passando. Maravilhoso. Vocês estão vendo? Sim. Tudo bonitinho. Pode começar. Carregando na manivela. Galari. Bom, gente, boa tarde. Boa tarde, Thiago. O nosso tema em si, escolhido foi Entropia Social, o discurso de ódio e a cultura do cancelamento entre adolescentes, um espelho do cotidiano. Qual foi essa temática que nós tivemos? Foi justamente fazer esse contraponto entre a cultura do cancelamento e o discurso de ódio, e como a desorganização social impôs isso como uma palavra-chave para defesa e ataque de ambas as partes. E esse trabalho ele vem falar justamente sobre entropia, que é sobre a parte da ordem para a desordem, e como essas duas camadas em si acabam fragilizando o tema justamente social, e essa questão do processo de aculturamento, de como ele vai se reestabelecer. Entropia. A desordem da cultura do cancelamento. Esse tema começou em 2019, justamente como a cultura do cancelamento, onde várias pessoas começavam a fazer uma quebra de conversa em redes sociais, onde várias pessoas em si, eles cancelavam, entre aspas, uma pessoa por um pensamento diferente ou por simplesmente destoar algum argumento. A imagem, ela demonstra bastante, e principalmente agora com essa configuração nova que as redes sociais estão fazendo, acaba que o grupo em si, ele fica cada vez mais selecionado, e isso acaba trazendo uma perspectiva totalmente voltada para casos mais dolorosos no corpo social em si, porque a grande camada em si, ela vai procurando argumentos para machucar a outra pessoa,
A cultura do cancelamento, ela começou como algo particularmente bom e foi se retratando como algo que se tornou para atacar ao invés de defender, com o passar do tempo. Bom, o que é entropia? Entropia na física, que é o Clausius, que foi o primeiro que fez, é basicamente a parte de evolução do sistema, de qualquer sistema ou ambiente, que vai dar ordem para a desordem. Imagina a sociedade, ela tem toda a subjetividade em si. Várias pessoas, vários pensamentos, várias culturas. E no mais antropológico pensamento, tem essa questão do aculturamento, que em alguns casos já é até marginalizado, como se fosse algo ruim, como se as pessoas perdessem sua cultura própria, sendo que o Brasil em si ele foi destituído de várias culturas diferentes, cultura africana, cultura europeia, italiana, francesa. Nós dirigimos com uma mão inglesa. Então, esse processo de aculturamento, ele está sendo fomentado mais pela globalização atualmente, mas isso já é desde os primórdios da sociedade. E principalmente é voltado para aquela questão de crenças e divididos pelo seu local, pela sua cultura. No caso, o Brasil em si ele já é muito grande, então, de uma localidade para outra, a cultura já muda. Então, não existe algo que seja só nosso, ao mesmo tempo que existe algo que, por toda essa mistura, por todo esse processo de aculturamento, é algo nosso, porque é algo contemporâneo nosso. E, portanto, a entropia social é justamente esse processo de aculturamento que acontece de forma desorganizada. Isso também, Wilson, ele retrata muito no artigo dele sobre a questão da marginalização das favelas, que é justamente essa forma desorganizada de crescer, de como as cidades metropolitanas crescem e vão marginalizando as pessoas, tipo, dependendo dos modelos. E Wilson, ele fala o seguinte: os modelos mentais, particularmente aqueles espaciais, geralmente melhoram a capacidade de resolver problemas relativos às abordagens abstratas, porque as pessoas têm medo de falar sobre o tema, porque essa parte de desorganização geralmente é até voltada não para âmbito acadêmico. E o Wilson, ele fala bastante sobre isso, que é sobre a própria desorganização da informação, que a pessoa acaba tendo as informações conforme o seu grupo, e não a informação em si. Essa imagem abaixo, ela retrata sobre a fórmula da entropia, que se basear para a entropia social, ela quer dizer o quê? Que a variante da entropia é igual à temperatura sobre o calor. Então, a quantidade, imagina o quanto de informações diferentes cada grupo vai ter. Isso aumenta a entropia, aumenta a questão daquela briga de todo mundo tá certo e ninguém tá errado, que não necessariamente é algo bom ou ruim, porque o que vai depender em si é justamente o atrito que isso vai gerar. Agora, a, a Brenda vai tomar a fala. Brenda, tá aí?
Bom, eu vou continuar explicando essa parte. Eu acho que ela é minha, eu devo ter me confundido. Tá. É evidente que é necessário determinar uma real forma do que é crime ou não é. Até porque a outra contraparte, que é da cultura do cancelamento, que é o discurso de ódio, ele já é, desde 2016, orquestrado na lei. E a lei, ela funciona para as duas formas, tanto para a cultura do cancelamento quanto para o discurso de ódio, que, na verdade, só se pautou em si por meio da pluralidade social. Até por uma questão errônea de simplesmente gerar investigações policiais que perduram para reconhecer sobre o cancelamento como uma forma construtiva. Mas, depois de haver várias investigações que justamente o Wilson retrata, Wilson, ele é um filósofo, só que ele presta serviços para a polícia de Nova York. Ele fala justamente sobre essa forma de como a cultura do cancelamento se transformou de uma forma construtiva para algo que não condiz respeito à percepção do próximo. Sempre ser um ataque a um grupo selecionado. Eu até ia colocar umas imagens dos últimos cancelados e que hoje eles têm mais voz do que eles tinham antes. Então é contraditório. Uma hora eles são cancelados, outra hora eles são descancelados. A própria imagem em si sobre a cultura do cancelamento já é forte, entende? Bom, agora é a parte da Brenda. Tá legal. Boa tarde, professora. Boa tarde, Brenda. Bom, vou dar prosseguimento, né, ao que o Thiago estava falando. Bom, o discurso do ódio, mais do mesmo. Segundo a autora Samantha Ribeiro, define como um termo que caracteriza qualquer ação ou atitude de agressão verbal, física e psicológica a estudantes, professores e funcionários. O discurso de ódio é considerado um tipo de violência verbal e a sua base é a não aceitação das diferenças, ou seja, a intolerância. O discurso de ódio ele é considerado um tipo de violência verbal e a sua base é a não aceitação das diferenças, né? Sempre colocando a minoria como se fosse um grupo específico que fosse submetido a uma rejeição, a ser submetido a simplesmente uma descriminalização também, e a aceitação das diferenças, né, é a base, né, principal que fala sobre o discurso de ódio. Tanto também como a intolerância, e o foco dessa prática, muitas das vezes, está relacionado a crenças, a religião, a etnia, a raça e gênero. E também, muitas das vezes, a orientação sexual. Pode passar, Thiago. Opa, passei duas. Voltei. Bom, Bushman fala, né, sobre o discurso de ódio como algo palpável no cotidiano, que é uma bagagem sócio-histórica, e vemos tanto em escalas menores nos indivíduos, como no íntimo de grupos grandes. E nessa definição, o ódio é caracterizado maior que uma simples emoção, ainda mais apurado, denso e contínuo, mantendo-se como fala que o autor chama de discurso de ódio. O discurso de ódio é, antes de tudo, um problema social que demonstra a falta de fraternidade da sociedade contemporânea para aceitar diferenças e respeitar o pluralismo. Bom, o Bushman fala, né, sobre o discurso que ele vem de algo palpável, que as pessoas se identificam de maneira empírica
e cotidiana. Também é caracterizado por íntimo daquele grupo ou indivíduo, sendo levado até por uma simples emoção, tentando deixar mais denso e contínuo o discurso. Geralmente é criado por um problema social que não é bem explicado a todos, o que leva as pessoas a não aceitarem o diferente e se voltar ainda mais para o seu grupo. É a questão de conseguir, né, fazer com que todos consigam viver em um grupo só, né? Aquela questão da competitividade também fala muito alto, né? Um querendo ser melhor do que o outro, né? Disputa do que o outro pode fazer, do que o outro acha certo fazer, né? Junto com a descriminalização. Pode passar, Tiago. Bom, aqui, né, tem uma imagem que fala um pouquinho, né, abrange mais um pouco, que fala, tipo um folder, né, que fala sobre o ódio. E aqui também tem uma parte que fala sobre o artigo 5º da Constituição Federal, que fala, né, sobre a igualdade. O artigo 5º da Constituição Federal defende a igualdade de todos, bem como os direitos e deveres do cidadão brasileiro, e concorda com os direitos humanos. A Lei de 7.716, de 89, é a lei brasileira que criminaliza os diferentes tipos de preconceitos na nossa sociedade, entre eles o discurso de ódio que incita a violência e o preconceito em diferentes grupos sociais e as minorias, e fica compreendido como um crime, atacando e ferindo os direitos sociais. Bom, vou falar um pouco, né, sobre o artigo, né, 5º da Constituição Federal. Na Constituição Federal, né, que é de 1988, o artigo que legisla sobre os preconceitos é o artigo 5º, que defende a igualdade de todos, bem como os direitos e deveres do cidadão brasileiro, e concorda com os direitos humanos, que a lei já fala, que é a Lei de 7.716, de 89, que é a lei brasileira que criminaliza os diferentes tipos de preconceitos na nossa sociedade. O discurso de ódio, por basear-se em preconceitos, e incitar a violência contra os diferentes grupos, né, e a minoria, é compreendido por esta lei como um crime, né, nada mais é do que um crime. E o artigo 5º, ele fala bem especificado sobre isso, né, que é um crime. Está compreendido como um crime, além de atacar uma pessoa em específico, o discurso de ódio também fere na integridade da pessoa, acaba trazendo também fatores, né, psicológicos, né, a questão também acontece também muito em escolas, né, o nosso trabalho, ele fala bastante, ele é bem preciso em relação ao que acomete nas escolas, né, e a gente sabe que o discurso, né, o cancelamento, na verdade, ele traz vários problemas psicológicos, né, a rejeição, né, daquela determinada pessoa para fazer parte daquele grupo afeta muito, né, o psicológico. No entanto, o discurso de ódio é um tipo de violência exercido por meio do discurso verbal e escrito e tem como intenção discriminar, ofender, diminuir, agredir outras pessoas devido às suas condições sociais, seja elas características raciais, religiosas, culturais, de gênero e orientação sexual. Próximo, Tiago. Gente, vocês me dão um minuto, que eu estou muito apertada para ir no banheiro. Tudo bem. Tá um frio horrível aqui dentro, que eu bebendo água, já viu, rapidinho, um minutinho. Thiago, desliga teu micro. Ah, tu já desligou, né? Tá bom.
Vamos lá. Desculpa, gente. Podem começar. Pode voltar, na verdade. Estão me ouvindo? Brenda? Segmento no Thiago agora. Ah, tá. Tá bom. Tá. Vocês estão me ouvindo? Estamos sim. É que o meu áudio estava desligado. E não sabia se vocês estavam me ouvindo ou não. Bom, Pode gente, começar. vamos começar o terceiro capítulo. A violência, de agressões até os massacres. Eu acho incrível o quanto foi difícil fazer esse capítulo, porque parece que em meio acadêmico as pessoas têm medo de falar sobre violência, sendo que é algo tão cotidiano na vida, tipo, principalmente de alunos do ensino médio ou do fundamental maior. As bases voltadas, aquela questão da extrema violência, do bullying, da agressividade, das problemáticas em si que são cotidianas, que permeiam a vida de qualquer adolescente. Tipo, alguns têm traumas até hoje, tratam terapia. Nós, como psicólogos, principalmente, nós vamos encarar muito isso, porque é algo tão cotidiano que as pessoas não deveriam falar mais. E é claro que vai chocar. Não é algo que a gente trate bem, mas é algo que a gente precisa falar. Bom, Auckland, no livro Descobrindo Crianças, ela tem uma parte peculiar falando sobre adolescentes. E em das falas dela, ela fala sobre a questão dos adolescentes delinquentes, que praticamente quando ela chegou, por ser uma mulher mais velha, os adolescentes em si, naquela casa, eles já hostilizaram ela, porque para eles nenhum adulto iria conseguir ouvir eles. Eles já tinham aquela questão tão forte que é difícil conversar com outras pessoas. Ainda mais difícil ainda tentar conversar com adultos, porque geralmente essa parte do contexto familiar é muito quebrada devido à mudança social, devido à criação do grupo familiar ser mais fechada. Os pais tiveram outra educação. Geralmente,
é bem diferente uma vida da outra, apesar de ser a mesma família. Os pensamentos são diferentes, a subjetividade em si é diferente. Então, é difícil, às vezes, ter essa questão de percepção do mundo impregnada sobre o Tiago, que... Oi? falta 2 minutos, tá? Só pra gente... Tem outro grupo ainda. Não, tranquilo, já estou terminando. Tá bom, vamos lá. E ela fala justamente sobre essa questão dos problemas de duas garotas e de um rapaz, que ele tem tendências suicidas. São duas pautas em si que é difícil de colocar. Um exemplo que eu posso colocar é o do Fiuk, por exemplo. Ninguém sabia que ele tinha depressão, indo bem longe mesmo. E quando ele chorava, tinha muita gente que ria. Tem gente que está se formando em psicologia e ficava rindo, que achava que era mentira. E, na moral, quem somos nós para julgar? Enfim, vamos aos exemplos. Eu adoro esse filme, que é o Elephant. Tá faltando fechar o parêntese ali na fonte, mas Columbine, que é Columbine High School, a Virginia Polytechnic Institute and State University, enfim, Universidade de Virgínia. Suzano, que é o mais perto da gente, e o mais atual, que foi o de Realengo. Todos eles têm a mesma temática voltada para bullying, excesso de violência entre a família. Alguns tinham posse legal de armas, o que também é um caso que eu nem quis chegar tanto, porque eu quero pautar justamente que eu quis pautar foi nesses dois tipos de discurso, no cancelamento e no discurso de ódio, porque são coisas que hoje em si na sociedade são bem mais fortes. Bom, a cidadania ela deveria prever e trazer algo saudável para as pessoas em si. Trazer aquela questão da intolerância e guiar para que aquelas pessoas tenham uma criação de fazerem mais artigos sobre isso, porque é muito difícil uma escola um adolescente que permeia todo dia, principalmente quem está mais voltado perto de violência, enfim, criminalidade. A entropia social, ela é tudo isso. Ela nunca vai sair. O processo de aculturamento, ele sempre vai acontecer. E a entropia tende sempre a aumentar. Até se você tiver empatia por alguém, você vai ter entropia por outra pessoa. Você vai causar desordem em outra pessoa. Então, pensem mais antes de falar algo para alguém e pensem se vocês não estão sendo entrópicos. Porque ter empatia por alguém não significa que você está fazendo bem. Significa que você está fazendo bem para alguém, mas está fazendo mal para outra pessoa. Auckland, ela disserta Tiago, sobre... É o último slide. felizmente esgotou seu tempo, já são 3h52, vou ter que finalizar. É o último slide. Tá, só dei uma resumida então, rapidinho. Auckland, ela fala sobre essa questão da queda do bloqueio dos adolescentes na primeira terapia. Principalmente em caso de grupo familiar, que possibilita abertura para um aprendizado mais fora do laço e ter aquela questão do desbloqueio do jovem. E para ter uma melhora na fragilidade da saúde mental daquele jovem e simplesmente seguir. Bom, gente, Certo. essas são minhas referências. Perfeito, parabéns, Tiago, parabéns, Brenda, muito bom tema, também bem atual, muito bem discutido, mostra que vocês têm domínio e segurança do que estão falando,
Realmente gostei muito do tema de vocês, é muito necessário realmente discutir, principalmente na escola, né, sobre violência, sobre bullying, que é algo muito comum de acontecer realmente. Então, todos têm que estar preparados, tanto professores quanto os psicólogos, a gente precisa de vocês na escola, para a gente realmente combater qualquer tipo de violência, né, seja verbal, seja física, entre outras. Então, recapitulando, são 6 pontos de trabalho escrito, 1 ponto de apresentação, 1 ponto de frequência, 1 ponto de apresentação com qualidade, segurança, domínio, verificando isso. Tiago e Brenda, 10-10, tá? O grupo também já fechou. Eu queria só confirmar o nome da Aline. É a Aline do quê? Do primeiro grupo? É a Aline Caroline ou a Aline Gabriele? Gabriele, professora. Tá. Só isso que eu queria confirmar. Tudo bem. Agora, obrigada, Thiago. Obrigada, Brenda. Agora eu dou espaço para o Marcelo, o grupo do Marcelo, que é o que vai finalizar hoje. Marcelo, fique à vontade, pode compartilhar o seu trabalho e começar a apresentação, tá bom? Você tem 10 minutos, então, quando for 4 e 5, né? Logo. Bom, vamos apresentar o grupo. Meu grupo é do Marcelo, vamos falar sobre o bullying. E o meu grupo tem como os meus colegas, que é eu, Sunamita, Marcelo, Melissa, a Girlene, mas ela já justificou a falta dela com você, professora, e a Marta. Então, vamos falar sobre o bullying nas escolas, né, do Brasil. Rapidinho, quando cada um for falando, vai falando seu nome, né? No caso, é a Sunamita agora primeiro. Sunamita, Tá. Eu vou falar sobre o bullying, que é um fenômeno que ele caracteriza, que é um ato de violência física e verbal, né? Que ele vem de uma forma repetitiva e intencional, né? E isso vem contra as vítimas, por um grupo de preconceituoso e de que uma força física, pressão psicológica, né? Que diminui e humilha os colegas de sala de aula. E esse é um problema muito comum nas escolas do Brasil. Esse fenômeno ele começou a ser estudado na Suécia, isso foi na década de 1970, e no cenário brasileiro foi sobretudo na década de 1990. Então, ele passou a ser discutido, mas foi a partir de 2005 que esse tema ele passou a ser o objeto de discussão, né? E também ele vem sendo estudado por diversos artigos, por diversos autores e por um certo suporte teórico, né, para combater esse fenômeno, né, que é social. Pois ele não só adoece quem é agredido, como o próprio agressor, ele também o próprio agressor, né, também precisa de uma ajuda multiprofissional de saúde e social. E isso eles fizeram um levantamento, devido a essas pesquisas, eles fizeram um levantamento de dados que foram desenvolvidas técnicas pelos profissionais e fizeram uma coleta dos alunos, né? Fizeram questionários ali, claro que eles colocaram um nome fictício, né, para não se identificar, para esses alunos ficarem mais à vontade, esses adolescentes ficarem mais à vontade na escola, né? Eles colocaram ali um questionário de pergunta que foram feitas na apuração de dados de coletas, dados, né, identificação do problema. Então, eles colocaram ali a correlação da percepção da violência familiar de um relato de violência na escola. E, com isso, além desses questionários, eles, com os estudantes, né, eles identificaram a frequência que ocorreram as situações do bullying. E nesses locais, de ocorrência, teve um motivo que leva à violência e aceitação, com um pedido de ajuda e conhecimento sobre punição. E os resultados, eles apontaram 78,8%, né? Alunos participantes estiveram envolvidos com o ato do bullying, que as vítimas apresentam, e essas vítimas, elas apresentam problemas de saúde com uma tendência 4 vezes maior para o suicídio em comparação aos outros, né, das escolas. Eu vou passar para a minha amiga Marta, que ela vai complementar. Tá. Boa tarde, professora.
Boa tarde. A Marta. Pode falar, Marta. Eu vou continuar ainda no capítulo, no primeiro capítulo, né? O nosso artigo, ele fala ainda no primeiro capítulo sobre o bullying, né? Quais as formas do bullying, os tipos de agressões, o conceito, a história e onde surgiu, né? E o nosso trabalho, nosso artigo, ele é direcionado para as escolas, né? E se trata de crianças e dos familiares também, né? E falamos também no nosso artigo sobre como o professor pode lidar com cada situação que acontece nas escolas, né? Dentro de sala de aula. E também que esse professor ele esteja atento a identificar, né, os comportamentos dos alunos. E sobre as formas de bullying, ele se caracteriza por atos de violência física, verbal, né, e que acontece de forma repetitiva e intencional contra as vítimas, né. E também para eles, para esses alunos, né, essas crianças, eles têm como uma forma de brincadeiras, né. E isso acontece por um grupo de preconceituosos, né, que usam forças físicas e pressão psicológica, né? Pressão essa para humilhar e inferiorizar colegas de sala de aula, né? E alguns tipos de agressões físicas que incluem socos, chutes, empurrões, né, beliscões, essas são algumas agressões físicas. E agressões verbais são com palavras, né? E o outro tipo também é o escrito, que são agressões, né, violências através de bilhetes, de cartas. E para finalizar, a última, né, a agressão psicológica, que traz constrangimento, ele mostra também a humilhação, né, no nosso artigo, manipulação, e tudo isso ele traz para esse aluno tristeza, isolamento, a depressão e até mesmo o medo. Todas essas violências, essas humilhações, eles trazem o medo dessa criança de ir à escola, né? Então, tudo isso aí são consequências desses tipos de violência. Então, isso aí é uma parte que era o nosso primeiro capítulo, e agora vou passar para os meus colegas já para continuar no capítulo 2, professora. Certo. Só pontuando que esse capítulo 1 é a caracterização do bullying nas escolas do Brasil. Agora a gente vai passar para o capítulo 2, que é a realidade e enfrentamento do bullying no Brasil. É a Melissa que vai começar. Boa tarde, gente. Boa tarde. Como o Marcelo falou, né, o segundo capítulo é a realidade e enfrentamento do bullying no Brasil. Esse capítulo começa falando qual é o perfil da maioria das crianças que sofrem bullying, né? Que elas são mais tímidas, são mais caladas, tem alguma coisa, às vezes, diferente na forma de se relacionar, né? De serem mais contidos, mais reservados, excluídos, e por isso tendem a ser os que sofrem bullying, né? Porque a maioria dos que praticam bullying são mais contra a autoridade, não recebem ordem, são mais agressivos. E fala um pouco sobre como isso afeta, né, o psicológico dessas crianças, porque a maioria já é calada e tímida, e com isso tende a ficar mais assim, né? Mas uns não têm nem a atitude de se defender por conta de
ficarem com muito medo do agressor e do que pratica o bullying, né? Ficarem com muito medo que eles não conseguem nem revidar ou contar para alguém. E isso acaba, ao longo prazo, tendo mais consequências. A maioria tem tendência a desenvolver transtornos como anorexia, bulimia nervosa e muitas consequências diversas a longo prazo, até mesmo na vida adulta, né? Que é problema de autoestima, problema de autoimagem, autoconceito de habilidades socio-relacionais, de evolução de conflitos, e acaba que o repertório das pessoas que sofrem esse tipo de violência e a auto-observação dela e tudo acaba ficando bem distorcida. As vítimas do bullying, elas passam muito por isso, né? Eles ficam bem mal com isso. E muitas vítimas acabam até não superando, até por não comunicar, ou por ficar na sua e tudo, tem dificuldade em enfrentar. É isso. Acho que o Marcelo vai dar continuidade falando sobre como supera, né? Supera a luz da terapia, que é o capítulo 3. Certo, pode continuar. Obrigado, amiga. Dando continuidade, eu vou falar o capítulo 3, Superando o Bullying na Luz da Terapia. Então, para acontecer essa superação, é claro que a pessoa precisa de um tratamento psicológico e, ao longo das terapias, com o uso de técnicas como treinamento em habilidades sociais, restauração cognitiva, manejo da raiva e promoção da resiliência, são essenciais para o restabelecimento da saúde mental do cliente. Para além das técnicas, precisamos, os psicólogos, né? Precisa-se de uma escuta qualificada. Isso requer do terapeuta uma postura acolhedora e empática. Dentro dessa pesquisa que nós fizemos, essas técnicas elas são exclusivas da TCC, que é uma abordagem dentro da psicologia. Eu vou falar mais um pouco aqui. Com o restabelecimento, isso vai causar um impacto, né? Agora a gente já deu características e agora a gente está falando da terapia e da superação do bullying, né? Então, com a terapia vai ter um restabelecimento da autoestima da criança ou adolescente e conseguem colocar de uma maneira firme e assertiva perante o agressor, que a diminui a probabilidade das agressões perpetuarem. Ou seja, através dessas técnicas, vamos dizer que a pessoa que sofre bullying vai aprender a se defender. E também sabem contornar as situações de forma a não se colocarem em perigo, né? Ou seja, não ficarem passivas àquela agressão. Tanto esse controle psicológico, ela sabe que por direito, e eu falo de Constituição, direitos humanos, elas estão resguardadas por lei. Então, isso vai para além do âmbito da clínica. Isso já vai para um âmbito de Estado, né? Pois qualquer agressão verbal ou física hoje é crime no Brasil. Eu vou finalizar aqui por causa do tempo e eu quero só agradecer e dizer que o nosso trabalho é esse. Marcelo, ok. A única pessoa que não fez que não apresentou, na verdade, foi a Gislene. Só que ela me enviou um áudio
apresentando. Parabéns mais uma vez pelo tema, turma. Concluíram, né? A turma não, grupo, concluíram também o primeiro, segundo e terceiro capítulo. É um tema também muito importante. Questão do bullying, realmente tenho pessoas próximas de mim, por conta de bullying, demoraram anos e anos, levaram a vida adulta para conseguir superar a questão do bullying, algo que foi marcante na vida dessa pessoa que eu convivi. É muito difícil, tanto para as pessoas que passam por isso, né, como vítima ou como uma pessoa que... ou a pessoa, né, que agressou, mas quanto para a família mesmo, que realmente é uma luta para ajudar aquela pessoa na terapia e tudo mais. Então, o tema de vocês é muito importante porque a gente sabe que é muito comum acontecer isso nas escolas. Então, é necessário trabalhar, é necessário tratar sobre esses temas. Então, todos os grupos, como o de Marcelo também, tá de parabéns por trazer esses temas assim, né, relevantes. E do grupo, todos tiraram 10, tiveram muito domínio do assunto, debateram, falaram, tiveram segurança, apresentaram bem. Só mesmo a Gislene, que eu vou verificar a apresentação dela por áudio, para ver que nota eu vou dar para ela. Tá? Até então, Sunamita, Marta... É Maria Marta, né? Maria Marta, Melissa... Tá tudo ok, vocês estão com 10, né? De 6 de trabalho, 1 de apresentação. E eu, de professora, frequência. pelo amor de Deus. Marcelo, também 10. Ah, tá. Tá aqui, tudo certo. Só mesmo vou ver a questão da Gislene, tá? Mas aí eu dou um parecer para ela depois. E os outros grupos, como o da Jéssica Vitória e a Ciane, estão para a semana que vem, dia 31. Então, espero os grupos das meninas, tá? Para apresentarem 10 minutos também. E parabéns para os grupos que apresentaram hoje, pelos temas, e como eu falei, para todos. Todos os temas são a níveis de publicação. Então, não engavetem esses trabalhos, realmente busquem publicar. Procurem revistas, e com certeza isso é muito bom para o currículo de vocês, entre outras coisas. Tá bom, gente? Então, fiquem com Deus. Até semana que vem. Qualquer coisa, estou no WhatsApp, qualquer dúvida, tá bom? Ok, Tchau. professor. Muito obrigado. Tchau, Marcelo, Melissa. Tchau, professora. Obrigada. Beth, Tchau, Brenda, professora. tchau. Obrigada. Tchau.